Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que esta semana seja a melhor semana da sua vida. Melhor. A melhor. Seja a semana de conquistas, seja a semana de boas notícias, seja a semana de saúde, vigor, conquistas, etc, etc, etc. Porém, se por acaso acontecer alguma coisa contrário ao que você esperava, não fique desanimado, não fique abatido, não deixe a sua fé cair. Por quê? Porque tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo. Por exemplo, como é que eu posso colocar essa palavra na minha vida? Como é que eu posso aplicar essa palavra na minha vida no dia a dia? Porque você deve estar trabalhando, você deve estar em casa, você deve estar na escola, enfim, algum lugar no trânsito. Veja bem, tudo que não provém de fé é pecado. Está escrito aqui, Romanos capítulo 14, versículo 23. Como é que eu vou aplicar isso? Veja só, todo dia nós temos que ir para a cama, todo dia nós temos que levantar, todo dia nós temos que almoçar, todo dia nós temos que jantar, enfim, tem certas coisas que a gente faz diariamente, não é verdade? E a gente já faz quase que tudo isso automaticamente. Aí que está o erro. Nós não podemos fazer nada na base do automático. Nós temos que viver de fé em fé. Como, bispo? Como que eu posso viver de fé em fé? Como é que eu aplico a minha fé nas coisas, no cotidiano? Veja só, quando você for se deitar, então você faz a oração a Deus, agradece a Deus pelo seu dia, etc. Mas, quando você acabar de orar, você, ao invés de pensar pensamentos negativos, quando você se preocupa, por exemplo, será que essa noite vai ser boa? Será que eu vou conseguir dormir essa noite bem? Pronto, você já não está vivendo pela fé, você está vivendo na dúvida. Você está curtindo a dúvida. Viver pela fé é pensar os pensamentos de Deus. Se eu vou deitar, então eu vou com o pensamento, poxa, eu vou ter uma noite boa, tranquila, amanhã eu vou trabalhar, etc, etc, etc. Então você pensa os pensamentos de Deus. Você pensa as coisas boas. Não pense, não deixe pensamentos diabólicos de dúvidas que geram medo, que geram preocupação, que geram ansiedade. Não deixe esses pensamentos ruins virem à sua cabeça. E se eles vierem, então você tem que resisti-los, você tem que expulsá-los através da fé prática, pensando nas coisas de Deus. Por exemplo, você saiu hoje para trabalhar. Muito bem. E você saiu como? Qual foi a bagagem que você saiu de casa? Com que bagagem que você saiu de casa? Você saiu preocupado com o dia de hoje? Você saiu temeroso de perder o emprego? Você saiu de casa aflito? Então, isso é pecado. Isso é não viver pela fé. É justamente isso que o apóstolo Paulo ensina, que tudo que não provém de fé é pecado. Então, meu pensamento não pode estar voltado para preocupações, ansiedade. Mas antes, eu tenho que resisti-los, para que
eu possa viver pela fé. Quer dizer, eu tenho que estar constantemente com o pensamento nas coisas de Deus. Então, eu saindo de casa, graças a Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo outro, e vou chegar no fim do dia abençoado, graças a Deus, o Espírito Santo é comigo, etc, etc. Mas, no meio do caminho, no meio do dia, acontece alguma coisa que contraria aqueles pensamentos bons que eu tinha, eu não me preocupo. Por quê? Porque a Bíblia fala, o mesmo apóstolo, na mesma carta, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, se acontecer alguma coisa no meio do caminho ou no meio do dia, então a gente vai tirar proveito daquilo, a gente vai fazer do limão a limonada. Aquilo vai trazer benefício para nós. Além do que, você há de convir que Jesus, ele não salva quem já é salvo, quem se acha salvo, quem se acha bem. Não, ele só salva os que estão perdidos. Então, para que a gente possa ser salvo, a gente tem que considerar, a gente tem que pensar, a gente tem que saber, ter consciência de que estamos perdidos. Meu Deus, eu estou perdido, eu preciso de ajuda. Aí, o Senhor Jesus interfere, ele vem ao encontro daqueles que o invocam de todo o seu coração. Ora, quando nós pensamos os pensamentos de Deus, a cada momento exercitamos os pensamentos de Deus, nós estamos vivendo em espírito, nós estamos vivendo na fé, estamos vivendo de fé em fé, porque acreditamos, cremos no dia de hoje, cremos que vai ser bom, enfim, nós cultivamos os pensamentos positivos. Isso é viver pela fé. Mas os pensamentos positivos não é do mundo, não. São os pensamentos positivos de Deus, são os pensamentos da sua palavra. Então, quando vem alguma rebordosa, que a gente não esperava que acontecesse, a gente, não, isso aí é para o meu bem. Eu lembro que quando eu fui preso, alguém chegou para mim, o bispo Gonçalves chegou para mim e falou: bispo, me perdoe, poxa, eu acho que eu fui culpado. Por que você foi culpado? Não, você não foi culpado. Isso aqui é para o meu bem. Eu não estava querendo aquilo. Eu estava odiando aquele momento. No meu coração, eu estava com ódio por causa daquela injustiça. Porém, na minha mente havia paz, certeza de que aquela prisão era para o meu bem. Assim como tudo o que acontece com aquelas pessoas que amam a Deus, tudo é para o seu bem, para o seu próprio bem. Você sabe que Davi disse: foi-me bom ter passado pelas profundezas das águas, para que conhecesse a ti. Acho que foi o Davi, Jó também falou alguma coisa sobre isso. O fato é que os homens da fé do passado usavam os momentos difíceis para tirarem proveitos para a sua vida. Então, viver pela fé, ou tudo que não provém de fé é pecado, significa que você, que eu, que nós temos que cultivar os pensamentos de Deus, que são a fé inteligente. Porque quando eu penso como Deus pensa, então me transporto em espírito para a sua presença. É isso que acontece. Fé não é sentimento. Fé é ação. A ação de um pensamento de acordo com o pensamento de Deus. Então, quando você se levanta pela manhã, quando vier
aquele pensamento, aquela preocupação, aquela dúvida, puxa, como é que vai ser aquele dia? Nem fale isso para ninguém. Não comente isso com ninguém. Porque se você comentar, puxa, eu estou assim, eu estou assado, começar a lamentar, é como se você dissesse, realmente o diabo está mais atuante na minha vida do que Deus. Você começa a glorificar o diabo quando você conta coisas más, quando você confessa coisas negativas. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos aprender a viver pela fé, vamos exercitar a fé, não só quando estamos na igreja, mas todo instante, a cada momento, a cada segundo, o nosso pensamento tem que estar focado na palavra de Deus, naquilo que Ele prometeu, naquilo que está escrito, que dá segurança para a gente. Por exemplo, só para você ter uma ideia, imagine você entrando num hospital. Num hospital, você sabe que o hospital, assim como um presídio, um lugar assim de sofrimento e dor, então o ambiente é um ambiente negativo, é um ambiente contrário à fé, não é verdade? Mas é um campo fértil para que a gente exercite a fé verdadeira, a fé que faz a diferença na vida da gente. Então você vai num hospital, ao invés de ficar se comovendo com o sofrimento das pessoas, que isso não vai resolver nada, não vai resolver nada, não adianta se comover. Imagine um médico comovido com o sofrimento do seu paciente, ele vai tratá-lo na base do sentimento. E aí, onde está a sabedoria dele? Onde estão os conhecimentos técnicos, científicos dele, que vão resolver o problema? Então, a gente tem que saber que no momento de dificuldade, no momento de aflição, que todos nós passamos, não existe ninguém imune aos problemas, ninguém, mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo no Espírito, vivendo no Espírito, a gente tem que enfrentar os desertos, os problemas, as dificuldades, etc, etc. Isso não é para o nosso mal, muito pelo contrário, é para que a gente venha aprender a exercitar a energia de Deus, a fé de Deus, a fé do Espírito de Deus, para que a gente possa, então, vencer aqueles momentos e, consequentemente, venhamos solidificar a nossa fé, fazer com que a nossa fé se torne inabalável. A fé inabalável acontece depois de muitas experiências que a pessoa tem. Muitas experiências, muitas lutas. Então você que me ouve neste momento e por acaso está enfrentando dificuldade, eu não estou aqui para chegar e ficar consolando você, não. Eu estou aqui para dar a receita de como você vai sair dessa situação e não dizer palavras bonitas que vai comovê-la ou comovê-lo e não vai resolver o problema. Não, o que interessa é a solução. E a solução é a fé. A fé é o único meio que você, é o único poder capaz de vencer os problemas que nós enfrentamos a cada dia. Amanhã estaremos falando mais a respeito disso, mas é importante que você comece o dia, viva o dia, termine o dia, que seja na escola, no trabalho, onde quer que você vá, com o pensamento de Deus dentro de você. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência
e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Por isso que eu tenho falado, eu tenho insistido. Fé não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Porque quando a pessoa tem uma fé religiosa, ela só exercita a sua fé quando vai na religião dela, quando ela vai na igreja dela. E quando a pessoa vive a fé inteligente, a fé de Deus, a fé que vem do Espírito de Deus, o Espírito da fé, aí ela tira proveito dessa fé, ela vence os seus obstáculos, ela se supera a cada dia, ela cresce, ela desenvolve o seu ser, o seu potencial e toma posse daquilo que ela quer. Por isso que o profeta Joel disse que naqueles tempos, nos últimos tempos, os velhos sonharão. Pô, você sabe lá o que é velho sonhar? Velho, sonhar para que o velho sonhe, poxa vida, é uma coisa assim meio esquisita, né? Mas é realidade. Porque a pessoa quando chega velha, a terceira idade, como é o meu caso, então a pessoa fica pensando assim, bom, agora eu vou me aposentar, vou esperar a morte. Não é nada disso. Quando a Bíblia fala, os velhos sonharão, está dizendo assim, os velhos terão visões, sonhos de realização. Quando a pessoa sonha alguma coisa, sonha para realizar. Não é sonho de uma noite dormida, não é isso. De forma nenhuma. Porque a pessoa nem precisa do Espírito Santo para sonhar, se for o caso do sonho de uma noite. Não é isso. Não se trata de sonho de uma noite dormida. Não, absolutamente. Mas trata-se de sonhos que vêm de Deus, projeções, projetos de coisas futuras. Como é que um velho vai ter projetos futuros? Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando o velho tem projetos futuros, é porque ele crê, ele acredita, ele tem fé que Deus é com ele, que ele ainda vai viver muitos anos para poder conquistar e deixar a sua marca registrada na história. Então, minha amiga, essa é a palavra. Por exemplo, diz lá, os jovens terão visões. Mas como é que o jovem tem visão? Porque normalmente o jovem não tem visão. O jovem vive na base da emoção, do sentimento, do oba-oba. Ele vive na balada da vida. Mas o jovem de Deus tem uma visão do que Deus quer para a sua vida. Essa visão vem do Espírito Santo. O Espírito de Deus que dá essa visão. Quer dizer, quando você começa a pensar os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, você começa a entender o que Deus quer para você. E aí você coloca toda a sua força, você se lança sabendo que vai tomar posse, vai conquistar, vai vencer, vai alcançar aquilo que Deus quer que você alcance, aquilo que Deus quer fazer com você e através de você na vida de outras pessoas. Então, minha amiga, meu amigo, essa é a fé que garante a pureza da gente, porque é impossível agradar a Deus sem fé. E, por outro lado, sem fé, tudo é pecado. Né? Tudo é pecado para aquele que anda na dúvida, no medo, no receio, na ansiedade. Então vamos viver pela fé, de fé em fé. Essa é a nossa luta constante, que todos temos que lutar. Quer dizer, não tem uma coisa assim que termine, eu vou hoje na igreja, vou fazer a minha parte, vou orar e depois vou cuidar da minha vida, esquecer aquilo que eu aprendi lá. Não, minha amiga, você tem que carregar consigo tudo aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, que você tem aprendido, e colocar em prática, para que você possa ser uma pessoa
abençoada. Eu queria convidá-lo para esta quarta-feira, a Noite da Salvação. Noite da Salvação aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, na Avenida Celso Garcia, 605. Queria convidá-lo porque a Noite da Salvação é para as pessoas, primeiro, que estão perdidas. Segundo, para as pessoas que querem estimular a sua fé, querem que a sua fé venha crescer, desenvolver, porque nós temos que desenvolver a nossa fé. Isso é uma obrigação nossa, porque se a gente não desenvolve a nossa fé, porque a fé é como músculo, se você não faz exercício, se você não exercita os músculos, então ela vai ficando flácida, vai ficando mole, vai ficando assim, religiosa, e aí a vaca vai por brejo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Noite da Salvação, nesta quarta-feira, 8 da noite, com o Bispo Clodomir Santos. Deus abençoe a todos e amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora.